Bom dia, meus irmãos e amigos. Nós queremos dar sequência ao ensino bíblico falando a respeito dos dons espirituais, descritos em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 8 a 10. E depois de falarmos a respeito do dom de sabedoria, de conhecimento, de fé, de dons de curar, de operações de milagres e de profecia, nós vamos hoje falar a sequência do versículo 10, que é o dom de discernimento de espíritos. Então, eu oro a Deus em nome de Jesus Cristo para que cada um de nós possa ter entendimento para ouvir o que o Espírito diz pela sua palavra e possamos compreender exatamente a importância desse dom do discernimento de espíritos. E assim como nós fizemos nas últimas aulas, eu quero trazer exemplos bíblicos de discernimento de espíritos. Eu quero começar com o Evangelho segundo Mateus, no capítulo número 17. Quero ler alguns versículos, um texto que é conhecido, versículos do 15 até o 21, que conta a história que Jesus desceu do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, e ali chegou um homem que lhe apresentou o seu filho e diz assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu trouxe aos seus discípulos, mas os seus discípulos não puderam curá-lo. Então aqui, uma situação em que um menino estava sendo atormentado por uma enfermidade física, trazido pelo pai para ser curado. E aí Jesus disse para que trouxessem aquele menino até ele. E diz, no versículo de número 18, que Jesus repreendeu o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino sarou. Então o que nós estamos vendo aqui é que Jesus tinha um discernimento de espíritos para fazer a diferença entre o que seria uma doença natural e o espírito maligno que estava possuindo aquele menino, causando uma enfermidade ou situações naturais no seu corpo, como ele sendo atormentado e convulsionando, como se fosse uma doença mental ou uma doença epilética. E assim, com o discernimento de espíritos que Jesus Cristo apresentou, então ele foi no foco certo, repreendeu o demônio, desde aquela hora o menino sarou. Então, dessa forma, nós podemos ter um discernimento de espíritos para saber aquilo que é natural e aquilo que é sobrenatural ou espiritual na vida de uma pessoa. Este é um exemplo a respeito desse discernimento de espírito que o nosso Senhor Jesus Cristo teve. Um outro texto também que é bastante conhecido está em Marcos, capítulo número 2. Nos versículos de 1 a 12, conta a história que Jesus estava na sua casa, na cidade de Cafarnaum, e então a multidão estava ali naquela casa para ouvir os seus ensinamentos. E houve então 4 homens que levaram um amigo seu que era paralítico e não tendo como entrar à presença de Jesus Cristo por causa da multidão, então eles abriram o telhado da casa e desceram o leito por cordas até a presença de Jesus Cristo, onde ele estava assentado ali, ensinando aquela multidão que estava ali. E aí então, quando Jesus viu a fé deles, como diz em Marcos, capítulo 2, versículo 5, ele disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E aí, os escribas que estavam ali, religiosos da religião judaica, ficaram questionando quem é esse, que ele pensa que é para perdoar pecados, que somente Deus pode perdoar os pecados. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, então olha só, o discernimento no espírito de Jesus Cristo a respeito do que aqueles homens estavam pensando. Diz isso no versículo número 8. Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? E para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele paralítico se levantou, tomou o seu leito e saiu na presença de todos, que ficaram com grande admiração e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Então, Jesus teve o discernimento de espíritos para entender
o que aqueles escribas religiosos estavam pensando. E por isso foi diretamente em confronto àquilo que eles estavam pensando, para dizer qual que era mais fácil, perdoar pecados ou levantar o paralítico para ele andar. E para que todos soubessem que Jesus Cristo tinha poder para perdoar pecados, assim ele disse para o paralítico levantar e andar. Aqui é muito interessante não somente o discernimento de espírito daqueles homens que estavam pensando mal de Jesus, a respeito de Jesus não ter autoridade como homem, a não ser se fosse Deus para perdoar os pecados, mas também, uma outra coisa, o discernimento de espíritos que aquela paralisia, ela foi curada com perdão de pecados. Numa outra situação, foram perguntados para Jesus, os seus discípulos perguntaram: Senhor, aquele cego ali, ele nasceu porque ele pecou ou porque os seus pais pecaram? E Jesus Cristo, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem a glória de Deus. Então, que nesse momento aqui, Jesus, ao invés de impor as mãos, ordenar uma cura, Jesus disse: perdoados são os seus pecados. Aliás, ele começou dizendo: filho, perdoados estão os teus pecados. Aceitando aquele homem como filho, amando como um pai e perdoando os seus pecados, não imputando a ele as suas transgressões. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, qual é a história deste homem, não conta nada mais a respeito dele, mas o discernimento que Jesus Cristo teve é que a paralisia física tinha uma origem espiritual e por isso ele foi na raiz do problema, perdoando os pecados daquele homem e depois dizendo para ele, na presença dos religiosos judeus: perdoados estão os pecados e levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, é uma passagem muito forte também, mostrando esse discernimento de espírito que Jesus Cristo teve a respeito daquela situação. Uma outra passagem está em Lucas, capítulo número 11, que eu quero ler também, que diz da seguinte maneira. Versículos de número 14, Lucas 11, 14, Jesus estava expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se aquela multidão. Da mesma forma também, o discernimento que uma manifestação física de uma enfermidade, uma mudez daquele homem, foi curada a mudez através da expulsão de demônios. Então, o discernimento entre o que é natural e o que é espiritual. Jesus tinha esse discernimento no seu espírito para entender os pensamentos das pessoas, para entender as causas que causavam tormentos, enfermidades ou dores, se eram pecados ou se eram atuações de demônios. E assim Jesus, com seu discernimento, ele pôde então trazer a libertação e a cura para aqueles homens. Uma outra passagem bem interessante, já numa outra conotação a respeito do discernimento de espíritos, está em Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo 52, que diz assim: Jesus mandou os discípulos adiante de si na terra de Samaria e mandou mensageiros, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos ali não receberam os discípulos de Jesus Cristo, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E como os judeus lá em Jerusalém não se davam com os samaritanos, eles perceberam que o caminho ali de passagem era para ir para Jerusalém, para a terra dos judeus. Então os samaritanos não aceitaram receber Jesus e os seus discípulos ali. E os discípulos de Jesus Cristo, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma esses samaritanos, como também Elias o fez? Então eles tiveram um respaldo bíblico a respeito do que aconteceu com Elias, lá no segundo livro de Reis, no capítulo 1, quando o rei Acabe mandou prender Elias e, por 2 vezes, Elias ordenou o fogo do céu e consumiu os soldados do rei Acabe. Aqui também, Tiago e João, querendo exercer uma justiça, também perguntaram para Jesus Cristo se eles poderiam pedir para que descesse fogo do céu, para que então consumisse aqueles samaritanos que não receberam eles naquela cidade. E
a resposta de Jesus Cristo, no versículo de número 55, foi: voltando-se para eles, repreendeu-os e disse-lhes: vós não sabeis de que espírito sois. Então, Jesus ali estava discernindo o espírito dos discípulos Tiago e João. E diz: vocês não estão sabendo, vocês não estão tendo discernimento a respeito de que espírito vocês são. E ele responde depois dizendo: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E assim, eles, não recebidos naquele lugar, foram para outra aldeia. Então, mais uma vez, Jesus Cristo denuncia o espírito errado daqueles homens, de Tiago e João, discípulos de Jesus Cristo, mas com o espírito deles para destruir, para querer trazer uma justiça, quando Jesus veio ali para trazer misericórdia, perdão dos pecados e salvação para todo aquele que crê. Então, essa é uma passagem bastante interessante também, porque no discernimento de espírito que Jesus Cristo teve, ensinando para eles o espírito que ele tinha de salvar e não de trazer juízo naquele momento. Da mesma forma também, no Evangelho de João, no capítulo número 3, conta a história de Jesus encontrando-se com um homem que era mestre entre os judeus, um fariseu chamado Nicodemos. E este foi à noite ter com Jesus Cristo, dizendo: mestre, sabemos que és mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu-lhe, João 3,3, dizendo: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Jesus, falando essa palavra, Nicodemos disse: como eu, sendo velho, posso nascer de novo? Posso, porventura, voltar ao ventre da minha mãe e nascer segunda vez? E Jesus lhe respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso, não te maravilhes de eu te haver dito: importa-vos nascer de novo. Assim, Jesus estava discernindo que aquele homem Nicodemos, por mais que era mestre em Israel, que reconhecia a soberania de Deus para fazer curas através de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo era mestre vindo e enviado da parte de Deus, então, mesmo assim, Jesus discerniu que aquele homem não era um homem convertido ao reino de Deus e não poderia ver e nem entrar no reino de Deus se não nascesse espiritualmente. Já tinha nascido da carne, humanamente estava ali, mas precisava nascer de novo, nascer do Espírito, para que então pudesse ver e pudesse entrar no reino de Deus. Então, um homem que para todos os demais era um homem justo, era um homem mestre em Israel, era um homem exemplo e padrão dos fiéis. Entretanto, o discernimento de espírito que Jesus Cristo teve a respeito de Nicodemos é que ele era um homem religioso, temente a Deus, mas que precisava um novo nascimento, nascer do Espírito, para ser uma nova criatura. Da mesma forma, a respeito dessa questão de discernimento de espírito, em João capítulo 6, versículo 70, ele diz da seguinte maneira: respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi vós em número de 12, entretanto, um de vós é diabo. Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de o entregar, sendo um dos 12. Então, Jesus conhecia muito bem o espírito de cada um daqueles homens, sabia que Tiago e João chamou até de filhos do trovão, porque queriam descer fogo do céu contra os samaritanos, e aqui ele discerne o espírito de Judas, que Judas era diabo, né? Porque seria realmente possuído pelo próprio diabo, e então assim entregaria Jesus à morte, vendendo por 30 moedas de prata para os sacerdotes, escribas e fariseus, para que então pudessem levá-lo a julgamento de morte, e assim foi levado à crucificação. Então, o discernimento de espírito a respeito do homem chamado Judas é que ele era
do diabo, tá? Ou era o próprio diabo encarnado depois que ele recebeu o bocado na última ceia com Jesus com seus discípulos. Então, é um assunto muito sério a respeito desse aspecto de discernir o espírito do homem. Jesus tinha o discernimento de espíritos e discernia o espírito da pessoa. Quem era aquela pessoa? Da mesma forma que também no livro de Atos dos Apóstolos, nós já lemos essa passagem, Atos capítulo 5 conta a respeito de Ananias e Safira, que venderam terreno e entregaram o valor aos pés dos apóstolos. E no versículo de número 3, Pedro diz para Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do preço dessa herança? Então, ali, o apóstolo Pedro, com o Espírito Santo, dando-lhe discernimento do espírito de Ananias, achou Ananias mentiroso. E aí, denunciou que Ananias estava mentindo ao Espírito Santo. E quando ele recebeu aquela palavra, imediatamente Ananias caiu morto diante de Pedro. Os rapazes que estavam ali pegaram o corpo de Ananias e o levaram para sepultar. Horas mais tarde, a mulher de Ananias, chamada Safira, vai até a presença de Pedro também. E aí, no versículo 9, Pedro disse para Safira, mulher de Ananias: por que é que entre vocês entraram em acordo para tentar ao Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão a ti. Da mesma forma, Pedro, com discernimento de espírito, denunciou o pecado da mentira contra o Espírito Santo que Ananias e Safira fizeram e por isso foram sentenciados. Pedro teve um discernimento de espírito, do espírito da mentira que estava em Ananias e Safira, e por isso veio um julgamento imediato, e eles ali foram mortos e foram levados para o seu sepultamento. Palavra dura, muito difícil de nós entendermos essas situações com toda clareza. Sequência do livro de Atos, eu quero ler alguns outros exemplos também para nós termos algum entendimento com maior clareza a respeito do discernimento de espíritos. Em Atos, capítulo 8, no versículo de número 9, fala a respeito de um homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que ele era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Então ele praticava artes mágicas e toda aquela população em Samaria não tinha discernimento de espírito, achando que ele era um homem de Deus e que fazia manifestações do grande poder de Deus, quando na verdade ele praticava artes mágicas. E atendiam-no, porque desde muito tempo havia iludido aquela multidão com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que estava ali naquela região, fazendo sinais e curas e milagres extraordinários, então, pregando a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, aquela multidão se batizava, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então, quer dizer, ele praticava artes mágicas, fazia sinais, iludia o povo entendia que aquele homem era um homem de Deus e que tinha o grande poder de Deus, sem discernimento de espírito, do espírito de Simão, que era um espírito mentiroso, era um espírito enganador, e então eles estavam iludidos. Mas o próprio Simão abraçou a fé e ele então passou a ver, extasiado, os sinais poderosos, verdadeiros, que Filipe fazia pelo Espírito do Senhor. Na sequência do texto, Pedro e João são enviados para aquela cidade para levar o batismo com o Espírito Santo. E impunham as mãos sobre as pessoas, no versículo de número 17, e as pessoas recebiam o Espírito Santo. E Simão, aquele que era o mágico, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me a mim também este poder, para que
aquele sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. E disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se comprasse por dinheiro. Você não tem parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E Simão pede, arrependido, que então eles orassem por ele, para que ele não fosse tragado pela sua iniquidade. Então eles falam assim para ele, arrepende dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado este intento do seu coração. O discernimento de espírito que ele não tinha é que era um poder talvez humano e não um poder sobrenatural de imposição de mãos pelo Espírito Santo para que Pedro e João levassem outras pessoas a serem cheias do Espírito Santo também. E assim, Pedro discerniu que ele estava com o coração pervertido e corrupto e denunciou, dizendo que ele devia arrepender-se do seu pecado, porque ele estava julgando que por dinheiro ele compraria o poder de Deus. Um discernimento de espírito também que o apóstolo Pedro teve a respeito daquele homem e por isso levou-o ao arrependimento para que ele pudesse ser salvo. Ainda no livro de Atos, capítulo de número 16, acontece algo semelhante. O apóstolo Paulo estava juntamente com Silas e eles estavam indo à oração na cidade de Filipos e saiu ao encontro de Paulo e Silas uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Atos 16:16, e esta mulher jovem estava adivinhando e dando grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aquela mulher, com o espírito de adivinhação, estava falando a verdade a respeito de Paulo e Silas. E ela fez isso por muitos dias, diz o versículo número 18. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora, aquele espírito de adivinhação saiu. Então, apesar de estar falando a verdade, o que aconteceu é que Paulo teve o discernimento de espírito, que ela falava pelo espírito de adivinhação, ainda que anunciando que eles eram servos do Deus Altíssimo e estavam anunciando o caminho da salvação. E por causa disso, os senhores daquela mulher, que ganhavam com o lucro da adivinhação, colocaram Paulo e Silas presos, e aquela história que nós conhecemos, que na sequência do texto diz que eles cantavam à meia-noite, e as cadeias se quebraram com um grande terremoto que veio quando eles adoravam a Deus depois de terem sido açoitados. Então, é uma situação realmente bastante séria, né? Que aconteceu ali, e o discernimento de espírito de Paulo, né? Ele teve esse dom do discernimento de espírito para discernir aquela mulher que falava pelo espírito da adivinhação, ainda que falava a verdade. Depois, na sequência desse texto de Atos, capítulo número 20, Paulo, numa despedida aos presbíteros, aos anciãos na cidade de Éfeso, começa a falar a respeito dos cuidados que eles deveriam ter, de pregar o evangelho, de pastorearem o rebanho de Deus. E no versículo de número 29, o apóstolo Paulo diz assim aos presbíteros, anciãos, aos pastores da cidade de Éfeso, da seguinte maneira: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, devoradores, que não pouparão o rebanho. E aqui, claro, ele está falando de homens que ele estava discernindo que estariam ali para destruir o povo de Deus, o rebanho de Deus, as pessoas que estavam participando da igreja na cidade de Éfeso. Então ele falou assim, então entrarão, depois da minha partida, esses lobos devoradores procurando devorar o rebanho e não pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, o discernimento de espírito que o apóstolo Paulo recebeu é que entre os pastores de Éfeso
entre os presbíteros ou anciãos haveria alguns deles que estariam se levantando como homens que falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Quer dizer, a mudança do coração de homens sinceros que pastoreavam o rebanho de Deus para realmente se tornarem dominadores do rebanho. Então, esse discernimento de espírito veio sobre o apóstolo Paulo. E isto tem muito a ver com o que Jesus tinha ensinado a respeito dos falsos profetas. E ele fala isso em Mateus, capítulo de número 7, esta exemplificação, esse alerta que o Paulo estava falando com os presbíteros ali em Éfeso. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus fala assim: acautelai-vos, pois, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então Jesus está falando a respeito de pessoas com uma aparência de bem, com aparência de serem ovelhas do rebanho de Jesus Cristo, mas por dentro são lobos devoradores. Então ele fala para que as pessoas tivessem cautela, cuidado com esses falsos profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore que boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, Jesus está falando a respeito dos falsos profetas que vão dar os seus frutos, bons ou ruins. Mas na sequência do texto, Mateus 7, versículo de número 21, ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas ou muitos milagres? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, aqueles que praticam a iniquidade. Então a iniquidade não é profetizar em nome de Jesus Cristo, curar enfermos ou operar milagres. São dons do Espírito Santo. Mas nem todos aqueles que fazem estas manifestações, como aconteceu com Simão, que fazia os sinais e prodígios através de artes mágicas e depois se deparou com o verdadeiro poder de Deus, assim também existem pessoas que podem ser profetas falsas, que são falsos profetas, que estão fazendo sinais, profetizando em nome de Jesus Cristo, curando os enfermos em nome de Jesus Cristo, fazendo milagres em nome de Jesus Cristo, e Jesus Cristo diz para eles, ou vai dizer no tempo certo, no dia do juízo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade, porque o fruto que eles estão produzindo não são os sinais e maravilhas, não são as palavras proféticas que profetizam, mas são manifestações de perversidade, de coração iníquo, de deturpação, de corrupção, de maldade. Então Jesus está falando: pelo fruto bom se conhece a boa árvore. Então pessoas que fazem a obra de Deus, mas os seus corações são pervertidos e corruptos, e pelos frutos das pessoas, não pelos sinais e maravilhas, mas pelo fruto de vida, então vai se conhecer a árvore, ou vai se reconhecer que aquele vestido de ovelha, na verdade, é um lobo devorador. Da mesma forma, então, o apóstolo Paulo fala isso a respeito dos presbíteros, anciãos, pastores em Éfeso, dizendo: dentre vós mesmos se levantarão pessoas com ensinos para arrebanhar pessoas após si. Né? Então, com palavras maliciosas, palavras de maldade, de iniquidade, assim como essas pessoas aqui denunciadas por Jesus Cristo como lobos devoradores vestidos de ovelhas. Então, é um assunto muito sério e é necessário ter um discernimento de espírito para perceber quando um homem de Deus pode perverter o seu coração
e se desviar do caminho e, por isso, viver de maneira indigna do Senhor e perverter também os seus discípulos ou as ovelhas de Jesus Cristo. Depois disso, da mesma forma, eu queria ler a carta que Paulo escreveu a Timóteo falando a respeito desse assunto também. No capítulo 3, ele fala a respeito dos últimos dias, que eram tempos difíceis, e fala uma série de situações de pecados que aparecerão nos últimos dias. Homens pervertidos, corruptos, amantes de si mesmos, inimigos de Deus e amigos dos prazeres deste mundo. E aí, 2 Timóteo 3, versículo 5, ele fala assim: esses homens têm aparência de piedade, então parecem tementes a Deus, profetizam em nome de Jesus Cristo, curam e fazem milagres em nome de Jesus Cristo, mas praticam a iniquidade. Mas aqui ele denuncia de uma outra forma: aparência de piedade, mas negam o poder dela, tá? O poder dessa piedade. Então, e fala assim, desses afasta-se. Então, homens que falam alguma coisa em nome de Deus, mas não vivem no poder de Deus. Talvez vivem no poder das suas próprias almas, com as suas artes mágicas, como Simão, ou então pelo poder das trevas, e fazem sinais e maravilhas, tentando enganar, se possível, até os próprios eleitos. Então, essa denúncia que Paulo faz a Timóteo para ele se afastar dessas pessoas que têm aparência, mas negam o poder de Deus, não têm o poder de Deus seguindo as suas vidas. Isto é baseado também numa outra palavra que o apóstolo Paulo também falou aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, um texto que é conhecido, que eu quero ler, que diz da seguinte maneira. 2 Coríntios 11, versículo de número 13. Assim: tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então é preciso ter discernimento de espírito para saber o que é falso e o que é verdadeiro. E aqui ele está falando a respeito disso. Obreiros fraudulentos, homens perversos. Ele está falando de falsos apóstolos. E ele fala assim: e não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Versículo de número 14. E no versículo 15, ele diz assim: não é muito, pois, que os ministros de Satanás se transfigurem em ministros de justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras. Então, pelo fruto vai se conhecer. Jesus vai dizer para eles no último dia: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Mas, Senhor, não fizemos isso em teu nome. Vocês não fizeram aquilo que deveriam fazer, que era o coração convertido. E aqui também fala de obreiros fraudulentos que se transformam em ministros de justiça, assim como Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Então, essa denúncia que o apóstolo Paulo está falando a respeito do que é falso e do que é verdadeiro. O espírito do homem, se ele é do Senhor ou se ele está enganando e obedecendo ao pai da mentira, a diabo e Satanás. Se é ministro da justiça do diabo, está transfigurado, fazendo bem, como se fosse uma ovelha, mas são lobos devoradores. Então, é um assunto extremamente sério que cada um de nós precisa ter esse discernimento para que, então, possamos discernir entre o bem e o mal. Discernir entre a verdade e a mentira, a luz e as trevas, e seguirmos o caminho da luz, da verdade e da vida. Da mesma forma que o apóstolo Pedro também denuncia essa situação. Na primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 5, versículo 1 a 3, diz assim: aos presbíteros ou pastores, anciãos, que estão entre vós, admoesto eu, presbítero que também sou, como eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. E aí ele fala para aqueles presbíteros, dizendo assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele,
não por força, mas voluntariamente, não por obrigação, mas voluntariamente. Não por torpe ganância, mas com ânimo pronto. Então, não fazer como ganância, e depois na sequência ele fala a respeito de fazer com interesses, né, como fonte de lucro, cuidar das pessoas para lucrar de alguma maneira, mas ele fala assim, mas voluntariamente, com coração sincero, tá? Desta forma, pastorear o rebanho de Deus. Não sendo como dominadores sobre a herança de Deus, sobre o povo, sobre as pessoas que pertencem a Deus. Não dominadores do rebanho, mas servindo de exemplo em humildade. E quando aparecer o Supremo Pastor, então as pessoas que servirem com coração sincero poderem então serem recompensadas com a coroa da glória que o Supremo Pastor vai dar. Então, a palavra que Pedro está dizendo aqui é a respeito de homens que estão fazendo a obra de Deus com ganância ou querendo ser dominador do rebanho. Esse tipo de pessoa, então, precisa ser discernir pelo discernimento de espírito quem são essas pessoas, o falso e o verdadeiro, para que nós possamos não ser enganados, ao contrário, seguir o caminho da luz, segundo homens e mulheres que nos conduzem pelo caminho da verdade, que são pastores que pastoreiam como modelos do rebanho. E na segunda carta de Pedro, capítulo 2, no versículo de número 1, ele diz assim: assim como houve no meio do povo falsos profetas, assim também entre vós surgirão falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, tendo em si mesmos a repentina perdição, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então aqui ele fala a respeito de falsos profetas e falsos mestres, como Paulo falou dos falsos apóstolos. Então, é preciso discernir, e depois, na sequência do capítulo 2, o apóstolo Pedro fala a respeito dos sinais, pelos frutos os conhecereis. E ele fala uma série de frutos de corrupção, de malícia, de malignidade, de dominação, de não reconhecer as autoridades superiores. Então, tem uma série de sinais que Pedro traz para que as pessoas possam discernir o espírito daqueles mestres ou daqueles profetas que estão profetizando mentiras, que estão ensinando heresias destruidoras, e desta forma também é necessário haver discernimento de espírito para que então as pessoas possam saber o caminho da verdade e não aquilo que o próprio Satanás, transfigurando em anjo de luz, transforma também os seus ministros em ministros de justiça, mas o fim deles será segundo as suas obras. Eu quero terminar este assunto a respeito do discernimento de espíritos, a respeito de reconhecer o espírito do homem, o entendimento de quem ela de achar mentiroso ou verdadeiro, como Pedro falou com Ananias e Safira, vocês mentiram ao Espírito Santo. Então, ele discerniu um espírito mentiroso naquele homem, naquela mulher, tá? E por isso veio um juízo, eles mentiram contra o Espírito Santo. Da mesma forma, então, o apóstolo João, inspirado por Jesus Cristo, escreve as cartas às 7 igrejas da Ásia, lá no livro do Apocalipse. E no capítulo de número 2, Apocalipse 2, versículo 2, Jesus Cristo fala através do apóstolo João à igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então aqui, o anjo da igreja de Éfeso, ele está falando a respeito disso. Colocar à prova aqueles que se dizem ser apóstolos, nesse caso, como também os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos evangelistas, tá? Então, há um discernimento de espírito sobre quem são estas pessoas. E aqui ele fala a respeito de pôr à prova
e encontrou aqueles homens como falsos, como mentirosos. E este dom do Espírito Santo é essencial cada vez mais quanto nós vemos que o dia se aproxima da vinda de Cristo. Porque no meio do povo se introduzirão heresias destruidoras, que é o que Pedro falou no capítulo 2, versículo 1, tá? Segunda carta de Pedro 2, 1. No meio do povo surgirão falsos mestres que também não pouparão o rebanho. Então a denúncia de Pedro, a denúncia de Paulo é desta forma, que homens de Deus podem serem discernidos e serem achados mentirosos, tá? Ou homens que não são de Deus, mas são lobos devoradores, podem se infiltrar no meio do rebanho e causar tremenda destruição. Então, este dom de discernimento de espírito é muito importante, tanto mais quanto vivemos dias difíceis em que os homens são arrogantes, blasfemadores, desobedientes, amigos dos prazeres e não amigos de Deus, tendo aparência de piedade, como Paulo fala a Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo 3, tendo aparência de piedade, mas negando o poder. E precisamos também discernir o poder, porque pode fazer sinais e prodígios em nome de Satanás, tá? Como inspirados e movidos, como Simão o mágico, fazendo ilusões para que as pessoas pudessem ser enganadas, e então também da mesma forma eles recebiam lucro, e por isso realmente precisamos discernir o que é verdadeiro do que é falso, tá? Por quê? Existem homens de Deus sinceros, e é esta palavra que Pedro fala para os presbíteros ali, e fala assim: apacentai o rebanho de Deus, não como dominadores, mas servindo de modelo para o rebanho, com mansidão de coração, tá? Não com ganância, não com sorte da ganância, mas servindo de boa vontade. Assim, existem homens de Deus, mas também existem falsos apóstolos, falsos profetas e falsos mestres. O discernimento de espírito vai mostrar o espírito da verdade e o espírito do erro, para que nós possamos não ser iludidos por sinais e maravilhas. Isso acontece no meio cristão. Quando chega alguém numa igreja operando em curas, operando em milagres, então as pessoas já naturalmente, como aquele povo de Samaria, entendem que aquela pessoa é uma pessoa de Deus e não atentam para os frutos da vida daquela pessoa. E por isso, a humildade e mansidão são frutos, parte do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São frutos do Espírito. E pelos frutos se conhece a árvore, não pelos sinais e maravilhas. E precisamos então ter sabedoria, entendimento espiritual, precisamos ter fé, precisamos ter dons de curar, precisamos de ter dons de milagres, mas precisamos ter palavras proféticas para profetizar aquilo que é de Deus, mas precisamos ter o discernimento de espírito para que não sejamos enganados e nem enganadores, mas viver com sinceridade diante de Deus e diante dos homens, dando toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo, o Salvador. Então, neste momento, eu quero encerrar este assunto e orar para que o Espírito Santo esteja derramando sobre cada um de nós o dom do discernimento de espírito, para que, assim como Jesus Cristo conhecia os pensamentos, conhecia as intenções, e assim como Pedro denunciou a mentira, assim como Paulo denunciou para os anciãos em Éfeso, assim: entre vós, homens se levantarão, tentando atrair os discípulos a si. Tá? Como Pedro falou também nessa carta, né? Na 1 Pedro 5, 1 a 3. Então, apacentai com o coração sincero, com humildade, com mansidão, porque nós vamos entregar este rebanho para o supremo pastor das nossas almas, Jesus Cristo, o Salvador, e por isso receberemos o seu galardão. Se nós fizermos as nossas obras em nome de Jesus Cristo e dando por ele glórias a Deus Pai. Toda honra, toda glória, toda adoração pertencem somente a Jesus Cristo, o Salvador e Senhor.
não há glória para homem algum. E por isso, as palavras de discernimento de espírito entram em orgulho, vaidade, soberba, arrogância, altivez, que são obras da carne. Mas o fruto do espírito é humildade, mansidão, domínio próprio. Que Deus nos agracie para, com discernimento de espírito, discernirmos o que está acontecendo, a obra do bem, a operação do Espírito Santo e a operação da iniquidade que se infiltra no meio da igreja também, como o próprio Paulo fala a Timóteo, no 1 Timóteo capítulo 4, fala assim que o Espírito Santo afirma nos últimos dias que alguns apostatarão da fé por ouvirem ensinos de demônios. Então essa infiltração é inevitável, mas que Deus nos dê esse discernimento de espírito para que então possamos seguir e fazer as obras de Deus. Que Deus nos abençoe para sermos verdadeiros, sinceros, humildes, verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade e dão honra e glória ao único que é digno de receber toda adoração, Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Que Deus nos abençoe e que você busque com zelo os melhores dons e que tenha o discernimento de espírito pelo Espírito do Senhor. Grande abraço e na próxima semana vamos estar falando a respeito dos dons de línguas, das variedades de línguas e da capacidade de interpretá-las, completando esse ciclo dos dons do Espírito Santo de 1 Coríntios capítulo 12. Que Deus nos abençoe com graça e com paz.